A terceira leitura da Parashá de Korach, disse Hashem para Moshe e para Aharon, dizendo: se separem, se afastem de dentro dessa congregação, eu vou acabar com eles como um momento. E eles caíram sobre as suas faces e falaram: Hashem, você que é o Deus dos espíritos, de toda a carne, será que um homem vai pecar e sobre toda a congregação você vai se irritar? O que quer dizer o Deus dos espíritos que sabe os pensamentos? A tua conduta não é igual de um rei de carne e osso, de carne e sangue, porque um rei como um ser humano, quando uma parte do país ou do estado pecou contra ele, ele não sabe quem pecou, por isso ele, quando ele está irritado, ele castiga todo mundo. Mas você não é assim, perante você está revelado todos os pensamentos, você sabe quem foi que pecou. Será que é um homem que vai pecar e você vai brigar com toda a congregação? Kadosh Baruch Hu falou muito bem, vocês estão falando muito correto. Eu sei, e não só que eu sei, eu vou fazer todo mundo saber quem pecou e quem não. E disse Hashem para Moshe, dizendo: fale para a congregação o seguinte: se afastem, se saiam de em volta da moradia de Korah, Datan e Aviram. Realu, que é de subir, no sentido de subir e sair. Stalku, saiam daqui de em volta de onde mora Korah e Datan e Aviram. Se levantou Moshe e foi para Datan e Aviram, e foram atrás dele os anciões do povo de Israel. Por que Moshe foi lá de novo? Porque ele estava achando talvez iriam respeitar ele dessa vez, e mais uma vez não o fizeram. E disse para a congregação, falando o seguinte: se afastem agora das tendas dessas pessoas perversas e não toquem nada que é deles, porque senão vocês podem ser levados e tirados desse mundo junto por causa do pecado deles. E realmente as pessoas que estavam em volta, os curiosos que se agregaram ali, saíram de cima, de próximo da moradia de Korah, Datan e Aviram, e Datan e Aviram saíram e ficaram apostos na porta da casa deles, com as suas esposas, seus filhos e até as criancinhas pequenas. Saíram apostos, ou seja, saíram eretos, prontos para xingar e amaldiçoar, igual a gente encontrou a palavra parecida, Vaitiatsev, 40 dias que se posicionou, 40 dias Goliat, aquele gigante, xingando Hashem e o povo de Israel. O Passuco fala as esposas e os filhos vetapam. Você já falou filhos, é porque tapam quer dizer aquelas crianças bem pequenas. Daqui você pode vir e ver quanto que é difícil, quanto que é ruim a marloca, as brigas, as discussões, porque o tribunal de baixo só castiga depois que a pessoa tem 2 pelos pubianos. O Bedim de cima, celestial, só depois de 20 anos. E aqui até os lactentes que estavam mamando morreram. E disse Moshe, com isso vocês vão saber que Hashem me enviou a fazer todos esses atos, que não peguei do meu coração nada. Todos esses atos, tudo que eu fiz foi por ordem divina. Dá para Aharon ser Kohen Gadol, para os seus filhos vice Kehuná, para Elitzafan ser o chefe do Kehati, tudo que o Korah estava alegando que era nepotismo, etc. Se como a morte de todo ser humano vão morrer esses, e o normal que encontra todo ser humano vai encontrar eles, então não foi Hashem que me mandou. Então, se realmente eles não morrerem de uma morte estranha, vou assumir que eu fiz da minha consciência e está certo de discutir comigo. Mas se Deus criar uma nova criatura e a terra vai abrir a sua boca e vai engolir eles e tudo que tem para eles, eles vão cair vivos para o abismo, vocês vão saber que esses homens irritaram Hashem. Vem embriar uma criatura nova. Deus vai criar para matá-los de uma morte que nenhum ser humano morreu até agora. Qual seria essa criatura? Que a terra vai abrir a sua boca e vai engoli-los. Então vocês vão saber claramente que Hashem está irritado com eles e que eu escutei tudo da boca de Hashem. Sábios explicam uma outra explicação: vem embriagar-se criar, ou seja, tem uma boca já pronta desde os 6 dias de criação para engolir eles. Se tiver tudo bem, ótimo, e se não, Deus vai criar, porque Moshe tinha certeza que aquilo ia acontecer. E foi quando ele acabou de falar esses ditos e a terra partiu, a terra que estava embaixo deles, e abriu a sua boca e engoliu eles, a casa deles e todas as pessoas de Korah e todas as posses deles. E desceram eles e tudo que eles tinham vivos para o abismo, exatamente como Moshe falou, e a terra cobriu sobre eles, e eles se perderam de dentro do carral da congregação. E todo o povo de Israel que estava em volta fugiram, escutando esse barulho deles sendo engolidos. E eles pensaram, eles falaram, talvez a terra vai nos engolir também. Lecolam, a voz deles, ou seja, o barulho que saiu quando eles foram engolidos. E saiu um fogo de Hashem e consumiu, queimou os 250 pessoas que fizeram aquele incenso. Disse Hashem para Moshe, dizendo: fale para Elazar, filho de Aharon Cohen, para ele levantar, separar, tirar as pás do meio desse incêndio e jogar o fogo que sobrou nas pás para fora, que elas são sagradas, essas pás. O fogo que está dentro dessas pás
jogue para a terra, né, tire de lá. Mas por que tem que fazer isso? Porque elas estão sagradas. No momento que elas foram usadas para fazer um ktoret, um incenso para Deus, elas viraram klei sharet, viraram utensílios sagrados. Então não pode ter proveito para alguma coisa comum daquelas pás. Essas pás dessas pessoas que pecaram com as suas almas, que são culpados pelas suas próprias mortes, vocês vão fazer elas, vocês vão estender e fazer como placas finas para usar como cobertura para o misber, já que eles fizeram um sacrifício perante Deus, elas vieram sagradas, isso vai ser um sinal do povo de Israel eternamente. Como assim que pecaram com as suas almas? Eles são merecedores da própria morte, estão discutindo com a Kadosh Baruch Hu, então eles fizeram um pecado tão forte de merecer a pena de morte. Rikuei eredudin, quer dizer diminuir, abaixar, ou seja, deixar fino. Pachim quer dizer essas placas que são finas, que são estendidas. Então você pega a pá em si, faz ela virar placas bem finas de metal, chapas, como cobertura para o misber de cobre, o misber do lado de fora. Então já que essas pás eram de cobre também, fazia sentido usá-la como cobertura. Isso aqui vai ser um sinal, uma lembrança. Todos vão falar, tá vendo? Aquele cobre ali era daquelas pessoas que discutiram sobre os Kohanim e acabaram se queimando. E Elazar HaKohen pegou aquelas pás de cobre que as pessoas que se queimaram sacrificaram e ele vairakeum, fizeram ficar chapas finas como cobertura para o misber. Vairakeum é o verbo de deixar fino. Intidris, belaz, estender, né? Deixar, em vez de grosso, deixar estendido e fino. Isso é uma lembrança para o povo de Israel, para que não venha um homem estranho, ou seja, alguém que não é descendente de Aharon, para fazer incenso perante Deus, para não ser como Korah, sua congregação, como Hashem falou na mão de Moshe para ele. Para ele, vamos ver o que quer dizer no Rashi. Para não ser como Korah, ou seja, por que não vai fazer isso? Para não ser, que deixe Eloye, para não ser como Korah, não venha se meter num trabalho que não é seu. Como Hashem falou na mão de Moshe para ele quer dizer sobre ele, na verdade, sobre Aharon, que Hashem falou para Moshe, sobre Aharon e seus filhos, que eles vão ser Kohanim. Por isso, nenhuma outra pessoa que não é descendente de Aharon não deve se aproximar para fazer esses serviços. Muitas vezes, todas as vezes, Jesus, quando fala para mim, para ele, próximo de fala, está querendo dizer sobre ele, não para ele. Outra explicação, o Midrash fala para ele, quer dizer sobre Korah. Como assim na mão de Moshe e não escrito para Moshe, uma indireta? Aquelas pessoas que elas discutem sobre o sacerdócio, elas merecem lepra, igual como Moshe recebeu na sua mão, por isso fala Beyad Moshe. Está explicado lá que Moshe, quando falou do povo de Israel que não queria sair do Egito, etc., que não iam acreditar, então a mão dele ficou leprosa. Por isso que Uzial, que era um rei que tentou fazer o Ketoret, etc., e não deixar os Kohanim fazerem, ele ficou com lepra. Por mais que aqui a gente não encontra nenhum passuco falando que Korah ficou com lepra, explicam alguns explicadores que na verdade eles morreram, então é pior que o leproso, é como morto, então foi até mais forte nesse caso. E o povo começou a reclamar no outro dia sobre Moshe e sobre Aharon, dizendo, vocês mataram o povo de Hashem. E foi quando a congregação se juntou para Moshe e para Aharon, então eles se desviaram para o Ohel Moed, e eis que estava coberto de a nuvem cobriu, apareceu o kavod de Hashem, e vieram Moshe e Aharon para a face, para a entrada do Ohel Moed.